trazendo uma breve mensagem sobre o significado do Natal, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao nosso coração. Você encontrou? Diga amém. Vamos ler juntos, todos, a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, mais uma vez, nos dirigimos ao Senhor em oração, agora para lhe pedir, Senhor, que a Tua palavra alcance o nosso coração e realize em nossa vida a Tua vontade, o Teu plano, o Teu propósito, para a glória do Teu nome. Conceda-me graça, conceda-me instrumentalização no poder do Espírito Santo, para que minha fraqueza, limitações, sejam suplantadas pelo poder do Espírito Santo. E que o Senhor nos fale e nos abençoe, e que o Teu nome seja glorificado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos nesse texto, irmãos, de fato e de verdade, a essência do Natal. Longe de tudo aquilo que a nossa sociedade pensa, propaga, divulga, aqui nós temos a essência do Natal, onde Deus, em seu grande amor, doa, entrega, dá de forma irrestrita, total, completa, generosa, o seu Filho, na prova do seu grande amor. E amor, ele precisa ter esse aspecto do sacrifício. Quem ama precisa, sim, sacrificar-se. E Deus está aqui, amando o mundo de tal maneira. E isso quer dizer para mim e para você, que Deus amou o mundo de uma maneira profunda, de uma maneira verdadeira, de uma maneira intensa, que assim Ele entrega, Ele dá o seu Filho, também chamado de Messias, de raiz de Davi, de leão de Judá, de alfa, de ômega, de princípio, de fim, do Senhor da vida, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, mas também chamado de Cordeiro de Deus. E esse presente que nos foi dado, não necessariamente foi dado naquele dia do nascimento. Muitos imaginam que esse Cordeiro fora dado naquele dia, na estrebaria. Não. Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia dado o Cordeiro em favor de todo mundo. Deus já havia dado esse precioso Cordeiro. E a história da Bíblia mostra para a gente de maneira progressiva de que forma e quantas vezes esse Cordeiro foi presente de Deus na vida de pessoas, de família, de nação e posteriormente no mundo inteiro. Em Gênesis capítulo 22, versículo 7, diz que ali havia uma representação do verdadeiro Cordeiro, quando Deus preparou um Cordeiro para substituir a vida de Isaac. Provisão de Deus, através daquele Cordeiro que ali Deus providenciou. Provisão de Deus na vida de Isaac. Quando nós chegamos em Êxodo, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 5, nós podemos ver ali a provisão de Deus através do sangue do Cordeiro para salvar as famílias dos hebreus, para que através do sangue do Cordeiro, aquelas famílias fossem livres do anjo da morte. A Bíblia continua com a sua história progressiva e em Isaías capítulo 53, versículo número 7, este mesmo Cordeiro, que era como que uma ovelha muda, ele é a provisão de Deus para uma nação, para a nação israelita. Mas tudo fica muito mais nítido, claro, revelado, acaba-se o mistério em João capítulo 1, versículo 29 desse mesmo evangelho, quando João aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é o presente de Deus. E este é o significado do Natal. Deus deu o seu Filho. Deus deu o maior presente. Cristo é a graciosa dádiva de Deus para o mundo inteiro. Em Cristo, o mais vil pecador pode encontrar perdão para os seus pecados e salvação. Em Cristo, o mais vil pecador pode ter vida eterna. E este é o propósito da entrega de Cristo. Se há um presente, há também um propósito. Deus deu,
o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nada mais é preciso para termos a vida eterna, apenas crer. Porém, queridos, nada mais pode ser feito além disso para nos dar a vida eterna. É pela fé em Cristo. É quando colocamos o nosso coração reconhecendo a Cristo como Senhor, como Salvador. E esta fé que nos é exigida é muito mais do que um assentimento religioso, mas é um comprometimento com Cristo como Senhor e como Salvador. É para Ele que nós devemos olhar, porque é dele que vem a salvação para todos em qualquer parte do mundo. E se você quiser estar... Eita, só um minutinho. Se você quiser estar entre aqueles citados em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 e 9, quando diz que o Cordeiro comprou para si, através do seu sangue, pessoas de todos os povos, tribos, língua, nação. Você precisa olhar para esse Cordeiro e você precisa crer nesse Cordeiro. Se você quiser estar livre desse mesmo Cordeiro, que diz lá em Apocalipse 6,16, se você quiser estar livre da ira desse Cordeiro, você precisa olhar para Ele e nele crer e receber essa dádiva, esse presente de Deus. Jesus Cristo poderia muito bem ter vindo como juiz e condenar a nós, rebeldes pecadores, mas Ele vem em amor. Ele nasce ali naquela estrebaria como uma criança. Ele cresce em uma carpintaria. Ele é levantado no madeiro e Ele se faz o nosso Salvador e morre no meu lugar e no seu lugar, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele que não conheceu pecado, se fez pecado. Como diz Gálatas 3,13, Ele se fez maldito para tirar de nós a maldição. Então, queridos, o presente foi dado. A oferta foi trazida de Deus para mim e para você. E não existe nenhuma outra condição de termos vida eterna, se não olharmos para Cristo, se não crermos em Cristo e tê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Só existe dois status para a vida do ser humano: ou absolvido, ou culpado, ou condenado, ou redimido. Se você ainda não reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você continua num status de culpado. E eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Quantas cantatas você já participou na vida? Quantas vezes você já participou de cultos de Natal? Quantas vezes você já ouviu canções e mensagens falando desse presente, dessa entrega, desse significado verdadeiro do Natal? E que reação você teve a essas mensagens? Se você nessa noite reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor, por pior que seja a sua condição aqui, no aspecto de pecado, você pode estar aqui envolvido nos mais vis pecados, de mentira, de roubo, de fofoca, de adultério, de corrupção. Você pode estar enlameado pelo pecado. Às vezes nós estamos bem vestidos, com roupas boas, de grife, perfume de marca, mas o nosso coração está estragado e contaminado pelo pecado. E Deus, em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia, oferece o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito, o único gerado por Ele. Nós todos somos filhos por adoção. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos costumam vir na igreja, às vezes 2 vezes por ano. Na Páscoa, no Natal, às vezes para ver uma apresentação de um filho, de um amigo, mas jamais a sua vinda à igreja é por acaso. E jamais a sua vinda à igreja será
desassociada de uma responsabilidade sua de ter ouvido a verdade, de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor diz, nos versículos anteriores, 14 e 15, que João, fazendo alusão a um texto lá de Números, capítulo 21, versículo 5, até o versículo 9, falando da história de que o povo de Deus tinha sido picado por serpentes, e aquele veneno da serpente inoculado naquelas pessoas, iam levar aquelas pessoas à morte. Então Pedro levanta uma serpente, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze, ficasse curado, e recebesse vida física. A exemplo disso, fazendo analogia, o Cordeiro de Deus, ele é levantado no madeiro, para que todo aquele que para ele olhar, e para que todo aquele que nele crê, fique livre do pior e do mais mortal de todos os venenos, o veneno chamado pecado. A pior das coisas que pode acontecer com o ser humano, não é ele adquirir uma doença incurável, não é ele vivenciar um estado de miséria terrível na sua vida financeira, não é ele passar por crises agudas e agônicas na sua vida, mas a maior dificuldade e a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele viver em pecado, porque em pecado ele está separado de Deus hoje e eternamente. Mas graças a Deus que Ele proveu solução para mim e para você, com um amor imensurável, inexplicável, incondicional, pois éramos ainda fracos, inimigos de Deus, ímpios, pecadores, e Ele nos amou. E Ele não mostra esse amor colocando uma faixa na rua ou escrevendo numa montanha, mas entregando, doando, dando de forma total, completa e restrita, generosa, o seu Filho, e exigindo apenas de mim e de você, que nós creiamos, que nós nos relacionemos com Jesus Cristo, o tendo como Senhor e como Salvador. É muito mais do que assentimento religioso, é muito mais do que sermos apenas membros da igreja. Às vezes a pessoa está assentada na condição de que, mas eu sou membro da igreja. Escute bem, você acreditaria em uma pessoa que marcasse um encontro com você, por exemplo, hoje, para ir na sua casa, participar da ceia, e você ficasse aguardando por ela 23 horas, e ela não chega às 23, ela não chega à meia-noite, ela não chega uma hora, ela não chega a hora nenhuma, e no outro dia ela diz para você, eu não fui, porque quando eu fui atravessar a rua, um carro numa velocidade de aproximadamente 200 quilômetros me atropelou, pegou no meio, me jogou para longe. E depois disso, eu me levantei, sacudi a poeira, fui para casa porque eu fiquei desanimado, porque tinha sido atropelado por aquele carro. Você acreditaria nessa pessoa? Sim ou não? Porque ninguém é atropelado por um carro a 160, 200 km por hora e se levanta do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Ninguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo continua com a mesma vida, com as mesmas práticas. Porque render-se a Jesus e crer nele como Senhor e Salvador implica mudanças de vida. Portanto, ser apenas membro da igreja A, da igreja B ou da igreja C não significa muita coisa. É necessário haver mudança e transformação. Olhe para Jesus, aquele que foi levantado no madeiro. Creia nele e tenha a maior de todas as bênçãos. Tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, para a gente terminar essa breve mensagem, no livro do profeta messiânico, aquele que mais falou da chegada do rei, da vinda do Messias, que é o profeta Isaías.
Leve para Isaías 45, para que a gente possa, assim, findar esta breve mensagem. Pegue a partir do final do versículo 21, finalzinho do versículo 21, que diz, quem encontrou, diga amém. Versículo 21, diz assim: pois não há outro Deus, estão comigo, amém? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. Olhe para Jesus e você terá perdão dos seus pecados e você terá vida eterna. Eu disse que quando a gente toma essa atitude, a gente vai estar incluso naqueles que ali está registrado em Apocalipse 5, 8 e 9. Nós teremos sobre aqueles, entre aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, de todos os povos, tribos, língua e nação. E nós ficaremos livres de enfrentar a santa e justa ira do Cordeiro, revelada aí em Apocalipse 6, versículo 16. Porque ele que veio como Cordeiro, ele que veio como Salvador, ele que veio para salvar, agora ele virá para julgar. Agora ele virá para condenar todo aquele que rejeitou o seu sacrifício. Todo aquele que o rejeitou será condenado. Ele virá em grande ira. Ele virá para condenar. Então o tempo de nós crermos é hoje. Hoje, aqui, neste mundo, sofremos, choramos, passamos aflições, tribulações. O pastor disse no começo, nesta noite, Senhor, abençoa os enlutados. Tem gente enlutada entre nós aqui hoje. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão aqui passando crise, dificuldades, enfermidades, problemas. Passamos e passaremos enquanto aqui estivermos. Mas se reconhecermos e crermos no Cordeiro de Deus, nós viveremos as bênçãos que estão reservadas para todo aquele que nele crê, conforme Apocalipse, capítulo 7, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Pois o Cordeiro se encontra no meio do trono. Ele os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Creia no Cordeiro, creia no Filho de Deus, creia no maior presente já entregue, já doado. Creia em Jesus e toda a lágrima será enxugada dos seus olhos para sempre. E nós viveremos com o Cordeiro para sempre. E nós desfrutaremos das bodas do Cordeiro para sempre. Mas é preciso que você creia hoje. É preciso que você creia agora. Nós temos muitos convidados aqui nessa noite, muitos membros aqui nessa noite. Mas a pergunta é, para mim e para você, você já olhou para Jesus, aquele que foi levantado no madeiro, que entregou a sua vida e que doou o seu sangue? Você já olhou para Jesus e já colocou nele a sua fé, fazendo dele o seu Senhor e o seu Salvador? Se você não fez, faça isso hoje, porque isso tem implicações para a sua vida, aqui e agora e para a eternidade. Se você fizer isso hoje, o louvor pode chegar aqui, por gentileza. Se você fizer isso hoje, você não terá só uma noite de paz, só uma noite feliz. Você terá uma eternidade feliz e você terá uma eternidade de paz. Que Deus te abençoe e que a sua fé
seja colocada no Filho de Deus, aquele que Ele deu, aquele que Ele entregou, chamado também Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode ficar de pé, por gentileza? Nós vamos cantar, depois nós vamos orar e nós vamos terminar. Pense nisso. Não deixe o pensamento da ceia, da comida, das trocas de presentes prevalecer no seu coração. Mas pense nisso. Creia em Jesus e tenha nele perdão dos seus pecados e vida eterna. Você não terá mais apenas uma noite de paz ou uma noite feliz, mas uma eternidade feliz e uma eternidade de paz.